A gente está na linha com uma das maiores autoridades brasileiras em geriatria, o Dr. Emílio Moriguchi, que vai palestrar agora em Bento Gonçalves. Se eu não estou enganada, doutor, o senhor me corrija se eu estiver errada, nessa quarta, também conhecido como amanhã, durante o 4º Encontro Nacional de Pessoas Idosas do SESC. Faz parte de um evento, né, que reúne autoridades nessa área, vai debater ações de promoção da longevidade, e é um tema que conversa muito com os dias atuais, porque, como Potter já disse, com o avanço de pesquisa, ciência, tecnologia, nós vamos passar mais tempo aqui no planeta Terra. Doutor, que prazer, que honra recebê-lo aqui, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, bom dia, é um prazer estar com vocês. E vou falar sobre o que é importante para a gente viver bastante e bem, né? Isso é mais importante, tem que viver bem, né? A longa vida. A felicidade é o segredo, a busca por ela, enfim, né? A gente está sempre em busca dela, ela é o topo de uma montanha, a gente chegou lá e está conquistando a felicidade para sempre. Como é que a gente lida com essa temática em cima de ser feliz? Olha, se a gente for pensar bem, o objetivo de cada um de nós, se a gente tem um objetivo, é ser feliz, né? Que todos nós queremos ser felizes. Agora, para ser feliz, a gente tem que ter várias coisas, e principalmente a saúde, né? Porque se a gente não tem saúde, é difícil a gente conseguir ser feliz. Então, assim, a nossa ideia sempre foi, né? Eu estou nessa área de envelhecimento agora há um pouco mais de 40 anos, né? E o nosso projeto Veranópolis, que como eu estava dizendo, Orgulho dos Gaúchos, né? É o estudo de longevidade mais longo do Brasil. Começou em 94, ou seja, 30 anos atrás. E graças a esse projeto de pesquisa no Brasil, o que é importante no Brasil para a gente ver bastante bem, nós já recebemos da OMS o título de Cidade Amiga do Idoso, e temos o único centro de estudo de envelhecimento do Brasil, construído pelo Ministério da Saúde, em Veranópolis. Nós temos uma sede própria de pesquisa, temos vários pesquisadores, não somente do Japão, do Brasil, mas também do Japão e Estados Unidos, porque eles estão interessados, porque aqui é uma miscigenação de povos, né? Vários estudos estudam, assim, por exemplo, longevidade no Japão, na Grécia e tal. E aqui no Brasil nós temos a grande chance de ver o que as pessoas diferentes, vamos dizer assim, né? Eu sou categoria japonesa, nasci no Japão, sou brasileiro, mas aqui no Brasil a gente convive em paz com muita gente, né? E o que num país como o Brasil é importante viver bastante bem. E isso tem sido uma coisa bem interessante. Nos congressos mundiais também a gente tem apresentado vários estudo Veranópolis, já há mais de 30 anos. E recentemente acabamos de publicar um livro chamado A Tríade da Longevidade Brasileira, que está sendo assim muito aceito pela população brasileira. E no último congresso brasileiro de geriatria e gerontologia, um repórter americano que estava lá, de uma editora, aliás, um repórter de uma editora, ouviu falar a história e de um exemplar, nós demos um exemplar, e esse exemplar agora vai ser traduzido para inglês, né? Ou seja, é o Brasil mostrando o que nós geramos de conhecimento para envelhecer bem e principalmente ser feliz na velhice. O doutor, o que Veranópolis, o senhor citou aí, né? Acho muito importante o senhor fazer essa lembrança de ser a cidade da longevidade, dos estudos que o Instituto Moriguchi conduz, mas o que Veranópolis diz para a gente? Primeiro, por que é a cidade mais com alta concentração, e o que a gente aprende com Veranópolis? É porque tem uma estrutura melhor de saúde? É porque tem uma estrutura, ou o clima é melhor? O que a gente sabe já de todas as pesquisas? Olha, como tudo, depende das pessoas, né? Isso pode ser em qualquer lugar do Brasil, entre aspas, né? Que em 94, eu fiquei estudando fora, né? Estudando envelhecimento até 94, e em 94 eu tenho um mentor americano e um mentor japonês na área de envelhecimento, e os dois me deram a missão de encontrar o local mais longevo do Brasil e ver se nesse lugar, né, os idosos eram felizes, né? E se viviam bastante. E por acaso, né, chegando no Brasil em 94, foi em março, entrei no site da IBGE, e naquela época a Veranópolis era disparado o município mais longevo do Brasil. E indo lá, e tive uma sorte tremenda, porque tinha que ter o apoio do poder público, né? Isso foi na prefeitura. O secretário da Saúde, para quem foi encaminhado,
era meu colega do Hospital de Clínicas quando fiz residência, veja só, em 82, 83. E foi aquela coisa, o que está fazendo aqui, né? Eu vim pesquisar essa cidade aqui, e o que tu está fazendo aqui? O Valdemar de Calil, eu sou secretário da saúde aqui. E aí nós começamos em 94. E uma coisa que a gente sempre aprendeu, né, e isso é uma coisa que é interessante a gente atualizar, dos estudos Blue Zone, zonas azuis e tal, era a questão de, principalmente baseado em alimentação, né, alimentação saudável, atividade física, e ficava sempre nisso, né, o que era dieta saudável, principalmente a história do dieta mediterrâneo sobressaiu muito pelos estudos de uma das zonas azuis, e ali a questão, Ilha da Sardenha, ali Sicília e tal. E aí ficou muito tempo nessa parte da alimentação, atividade física, né? E aí começando também, isso continua sendo verdade, tá? Veja só o número de academias que tem no mundo agora, né? Porque todo mundo sabe que a atividade física é importante, e tudo isso foi, né? Mas ao longo do tempo nós fomos descobrindo que outras coisas também são muito importantes para os idosos envelhecerem bem, ser felizes, que é principalmente questão da família, do relacionamento. Tem uma pesquisa, eu acho que eu não sei se é Harvard, que diz que é a pesquisa que durou mais tempo, que ouviu pessoas, começou a ouvir com 30 e foi indo. E o que eles dão como resposta, doutor, não sei se é disso que a gente está falando, é o relacionamento. Exatamente. É quanto mais sozinha a pessoa é, dentro desse aspecto, seria pior. Quanto mais convívio, seja com o vizinho, com um amigo. Não, a gente tende a pensar relacionamento marido e mulher. Não é isso. É uma rede que vão te fazer viver. Não sei se conversa com o que o senhor está nos dizendo, doutor. É exatamente isso. Porque foi na mesma época, porque o estudo de Harvard, que começou em 36, né? Depois de 75 anos, já estava começando a publicar artigos dizendo que o mais importante, veja só, estudo mais é uma universidade das melhores do mundo, que Harvard, eu considero até talvez a melhor, né? E eles estudando coisa séria, né? De um protocolo que a gente seguiu praticamente o mesmo protocolo que naquela época, estudos de longevidade para serem comparáveis, tinha que ter um protocolo semelhante, e nós tínhamos o mesmo tipo de protocolo. E eles quando eles já publicaram naquela época, foi em 2000 e pouco, foi em 2002 por ali, dizendo que o relacionamento interpessoal, ter amigos, né, era mais importante. E veja só, e nesse estudo tem uma coisa muito importante, que eu coloco aqui para vocês, para nós é importante. Se tem uma pergunta que define quem vai viver mais, né, e isso vai ser mais feliz, se você tem com quem contar, se um dia tiver um problema muito grande e tiver que contar com alguém que vai ser seu companheiro e vai estar do seu lado, isso não é só família, não é família, tá? É gente, né? E isso era a pergunta-chave que se relacionava mais com longevidade feliz. E quem ficava sozinho realmente tinha mais problemas de saúde e não eram tão felizes, né? Então, assim, isso também na mesma época a gente estava publicando, só que assim, sabe, né? Claro que o estudo de Harvard tem muito mais impacto e todo mundo ficou sabendo. E na mesma época nós publicamos isso, eu vou mostrar isso também, esses dados no Congresso. Vocês também tiveram essa constatação. Que bom, que são muita gente mostrando a mesma coisa, provando a mesma coisa. Que a família, os amigos, relacionamentos era muito, muito importante, assim como dieta saudável, atividade física, lazer. E que se não tiver esse componente do companheirismo, bom relacionamento, as pessoas não conseguem viver bastante bem. Ou seja, ninguém envelhece bem. A pessoa não chega, exatamente, a pessoa não chega porque não tem razão para chegar, digamos assim. Exatamente, porque tem pessoas que moram sozinhas, né, que praticam tudo saudável, né? Isso é uma coisa que acho que algumas pessoas sabem. Tem pessoas que cuidam, fazem tudo direitinho, né? Mas não é feliz e não chega, né, àquela idade feliz. E a gente sabe que é feliz quando está com outras pessoas juntas, né? Sim. Então a felicidade no envelhecimento é uma coisa que se constrói vamos dizer assim, em grupo, né? Em grupo, exatamente. Doutor Emílio Moriguchi está sendo ouvido pela gente agora aqui, ele é geriatra e especialista em longevidade. Professor, deixa eu botar dinheiro na parada, né? Porque o dinheiro está linkado ao trabalho. A única maneira que a gente tem de ganhar dinheiro ou é na loteria ou em trabalho, né? Enfim, onde que entra o dinheiro? Onde está o equilíbrio do dinheiro para isso?
A gente sabe que o dinheiro não traz só felicidade, ele traz conforto, mas não quer dizer que ele vai trazer felicidade pra gente. Onde é que entra essa palavrinha chamada dinheiro? Olha, nosso projeto Veranópolis foi um dos primeiros a mostrar isso e está publicado em inglês ainda por cima, porque o pessoal ficou surpreso. É um estudo que mostrou que a primeira parte do envelhecimento saudável e feliz era saúde, ter saúde, né? Depois era família e amigos e depois vinha renda, tá? O dinheiro. Desculpa, primeiro? Falou, saúde. Saúde. Amigos e família e depois grana. Saúde, veja só, saúde você sabe que não é ausência de doença, tá? É alimentação, exercício físico, é cuidar bem da saúde. Sentir-se bem. Isso. Saúde, por conceito OMS, é o bem-estar físico e mental e social e espiritual. Mental. Então, espiritual, coisa linda. Você está com doença, mas se eu estou bem, é saudável, né? E depois vinha a questão dos família e amigos, tá? E depois era a renda, o terceiro fator. Né? E depois o trabalho. O trabalho é sentir-se útil, porque idosos, 80, 90 anos, não tem uma carteira assinada, mas tem seu trabalho. Né? Uma ocupação. Fazer uma cesta, exatamente, sentir-se útil. Então, assim, a gente foi destrinchando um pouco essa questão da... Por que renda, né? É importante, sim, porque as pessoas têm que ter uma estabilidade, um conforto na alma, vamos dizer assim, para não precisar se preocupar com amanhã, né? E é claro, em cidades do interior como Veranópolis, não é só o dinheiro em papel, né? É o recurso para ter as coisas para amanhã, para depois de amanhã. Mas isso estava dentro da renda que as pessoas faziam, por exemplo, no caso de Veranópolis, né? Vender seus produtos e isso é uma preocupação que as pessoas têm e tem que ter, né? Então o senhor tem razão, tá? A renda, o recurso financeiro e recurso material, diria assim, né? Não é nota em dinheiro, tá? Mas recurso físico, né? Para se manter é um fator importante, sim. Isso Ferrari é importante ter uma Ferrari, hein, doutor? Ter uma Ferrari, ter uma Ferrari é importante para ser feliz e para chegar aos 100 anos de idade? Isso depende Não. Isso já me perguntaram uma vez, né? Se eu tenho um Fusca que me leva para o lugar que eu quero ir, que eu encontro com os amigos, tá? Eu posso ser tão feliz, tá? Para ir para o mesmo lugar com a Ferrari. O que importa é a gente atingir o que a gente quer com o que a gente tem. E outra coisa também, isso é uma coisa importante que você falou, né? Inveja mata. Tá? A comparação é o ladrão da felicidade, né? Era a minha próxima pergunta, professor. Vamos lá, vamos pegar esse estudo de Harvard, né? E o estudo que vocês fizeram. Por exemplo, vou pegar de Harvard porque o senhor falou a data. 1936, décadas e décadas acompanhando para descobrir por que as pessoas são felizes. Só que a partir do ano 2000, e aí com o advento do smartphone a partir de 2007, a nossa vida foi transformada. Nós temos agora uma revolução que chegou na mão de todo mundo. Todo mundo tem um smartphone, o smartphone tem graça porque ele é smart, porque ele nos joga coisas, materiais, conteúdo, enfim, ele é uma arma poderosa para pesquisar, para a gente melhorar, mas também para a gente piorar, né? Já tem outros estudos que comprovam esse uso. O que isso está afetando a vida das pessoas? A internet, o smartphone pode diminuir a nossa longevidade, enfim, como é que a gente lida com essa super revolução que está na palma da nossa mão diariamente por horas e horas? Obrigado pela pergunta, porque é uma das perguntas mais importantes e essa é uma mensagem muito importante, né? O pessoal do Harvard fez essa pesquisa, acho que foi provavelmente isso que você leu, tá? E também tem estudo do mesmo tipo na Itália, e tem uma psicóloga canadense que publicou sobre isso. O tempo de tela é o tempo que a gente fica no celular ou no computador, né? É inversamente proporcional à saúde e à felicidade das pessoas, ou seja, quanto mais a pessoa fica, isso jovens e idosos, tá? Porque em Harvard fizeram com jovens, tá? E na Itália fizeram com os idosos, adultos, né? Porque tem muitos idosos que não vivem completamente sem tela e são felizes, tá? Então, assim, quanto mais tempo a pessoa fica na tela, isso foi possível fazer porque já tem uma história, já tem um tempo e tem muita gente que fica na tela, então outras pessoas que ficam menos na tela, né? O tempo de tela é inversamente proporcional, ou seja, quanto mais tempo a gente fica na tela, né, a pessoa é menos saudável e menos feliz. Isso é uma constatação tanto em jovens de Harvard como em idosos nas ilhas do sul da Itália. Então isso é uma coisa muito importante, porque o que importa é face a face. Inclusive tem um livro muito interessante da Susan Pinker, que é essa psicóloga canadense,
que é do grupo do Zonas Azuis, que diz que o que importa é o contato face a face com as pessoas, né? E conversar e ver a face, ver o sentimento e interagir os corações, né, com os sentimentos, vendo a face da pessoa, tocando na mão, dando um abraço. Susan Pinker, né? Susan Pinker, isso. Contato face a face. E é verdade que se a gente parar para pensar um churrasco, que seja um vinho com os amigos... Não tem churrasco online, gente. Mas isso nos dá a gente fica melhor, né? A gente dá risada, a gente tem ideia. Receber gente em casa é maravilhoso, né? O melhor vinho da casa é para servir na próxima janta, né? Na próxima janta, né? Sei lá, vai sair com os amigos num restaurante, vai escolher a melhor mesa do restaurante antes, entende? Porque aquele momento pode ser o último com as pessoas, né? Que é o que faz nos ligar com elas, enfim. Eu acho que muda muita coisa, né, professor? Se a gente tá ficando 100 anos de idade aqui, a gente vai começar a pensar que pode estudar mais de uma faculdade, a gente vai começar a pensar isso tá acontecendo, que a gente pode ter mais de uma vida amorosa consolidada. Sem dúvida. Né? Saiu uma reportagem aqui na 0 Hora, exatamente, o divórcio cinza, eles chamam. Exatamente. Tipo assim, o que mais muda a gente ficando mais tempo aqui, professor? Olha, o que muda, em primeiro lugar, a gente tem que mudar um pouco a mentalidade. A gente tem a adolescência, né, que nós, da década de 50, inventamos, que é aquela transição entre a criança e a vida adulta, né, 10 a 20 anos. E hoje nós temos que ver a gerontolescência, que é exatamente entre 60 e 70 anos, que é a idade no qual... É uma coisa bem interessante. Isso. Uau, gerontolescência! Isso é um termo técnico que já existe na medicina. Gerontolescência é entre 60 e 70 anos, a transição entre a vida adulta e a vida idosa, né? No qual as pessoas têm que aprender a viver como idosos, viver a velhice, preparar a velhice. Então, a adolescência entre 10 a 20, que todo mundo nós passamos, né? E não foi fácil, né? A gerontolescência também a gente tem que trabalhar. E tem um ditado que meu pai, que é um grande geriatra, está com 99 anos também, ele sempre me dizia, hoje em dia, eu estou com 67, eu consigo entender, ele dizia para mim assim, meu filho, tem 2 coisas que não caem do céu, dinheiro e saúde. E realmente a gente tem que batalhar pelas 2 coisas, né? Mas batalhar no bom sentido, sem estresse, tá? É o que a gente pode viver no dia a dia. E a gerontolescência, que eu estou vivendo agora, a plena gerontolescência, 67 anos, eu estou fazendo um monte de planos para os próximos 30 anos. Tá? Eu quero continuar com o projeto Veranópolis, está com 31 anos, né? Então, assim, eu espero chegar a fazer um grande evento aos 50 anos do Projeto Veranópolis. Eu tenho, assim, eu sou chefe escoteiro também, então tenho várias ideias para trabalhar com jovens, porque jovens ficam muito na tela, né? E nos sábados, quando faço reunião com eles, eu faço aquelas atividades ao ar livre e eles adoram, né? Adoram. E isso é muito importante, voltar à natureza, conversar com as pessoas. Celular é proibido na atividade escoteira, então assim, é interessante as crianças... Eu posso pegar o celular para ver uma coisa? Não pode. Não. Até porque o escoteiro tem que estar sempre alerta, né? Não dá. Tá no celular, isso aí, para viver bem, né? E a gente, no dia a dia... uma das coisas que, já que a gente fala em escotismo, uma das coisas que está relacionada também com a longevidade é voluntariado, tá? E espírito ajuda ao próximo, que está dentro da questão dos bons relacionamentos. Quem tem amigos e família sempre está precisando, querendo ajudar alguém, né? Isso é um fator que está intrínseco. Então, assim, sentimentos como raiva, né? Inveja, elas estão... Isso é científico, tá? Não estou falando... Eu não sou... Não é coach, não é coach, a gente entendeu. O senhor está trazendo um dado científico. Isso é dado científico, tem artigos, né? Que mostra que... E tem, assim... Nós temos como medir isso, tá? Raiva e inveja realmente mata as pessoas, está relacionado com a imortalidade. O sentimento de gratidão, de bondade, de partilha, de solidariedade, né? Isso está relacionado, né, com a longevidade. Então tudo isso está dentro do convívio social, né? Bons relacionamentos, bons amigos, como né, foi comentado, um bom churrasco no fim de semana. E deixa eu contar uma coisa que acontece comigo. Eu adoro churrasco, tá? Eu sou japonês, mas adoro churrasco. Então, nos fins de semana, uma das coisas que eu faço com a família é para uma boa churrascaria. Aí eu tô comendo aquela picanha,
Aí sempre chega um paciente que eu conheço atrás de mim, doutor, o senhor! Aí o paciente fica apavorado, doutor, você começa a explicar, desculpe, na consulta esqueci de dizer uma coisa, é mais importante com quem que está comendo que minha família, do que está comendo. Aí ele fica me olhando assim, não entendi. Não, eu esqueci de dizer na consulta que o que comer é importante, mas é mais importante do que está comendo com quem que está comendo. Isso é verdade. Tanto que é uma tradição que a gente tem, né? A gente tem uma mesa na nossa casa, a gente coloca os pratos na nossa casa. Não, e a gente fica melhor. Eu saio de uma janta, às vezes quando a gente tá num evento de trabalho que seja, né, Potter, uma Copa do Mundo que exige muitas horas, né? Eu fui agora para acompanhar o Nova York. Quando tu para sentar com as pessoas que trabalharam, aquilo te dá uma outra energia, né? Vai dormir, e aí feliz. você conversa, coisas que talvez na correria do dia a dia não consiga conversar, conhece melhor as pessoas, e essa troca é de uma riqueza. Isso, eu acho que é saúde, como o senhor disse. A gente sai certamente. mais saudável. Isso dá energia da saúde, isso é verdade. Isso não é imaginário, isso é real. Olha aí. Professor, quem comenta nos posts na internet xingando todo mundo, xingando as pessoas, vai viver mais ou vai viver menos? Xingar, ter raiva é ruim, tá? A gente não é que tem que ser bondoso, mas assim, levar numa boa, como o pessoal fala, né? Vamos relevar as coisas assim que não nos afetam. É claro que se a gente afeta a gente talvez fique um pouco bravo, mas a gente tem que tentar dar a melhor forma de dar a volta por cima. E realmente assim, porque o que mais mata é a raiva, né? Isso está provado, né? Isso é ruim, né? Ressentimento. Então assim, tentar dar a volta por cima. A questão do perdão também é uma coisa muito importante, está provado, né? Tem escala de perdão, e principalmente lá nos Estados Unidos isso é muito falado. É difícil perdoar, né? Quando a gente vamos dizer assim, feito uma coisa errada contra a gente, mas se a gente não conseguir perdoar é ruim, né? Fica com aquela raiva e tal. O amargor se resolve perdoando. Que bonito. Mas os amigos ajudam, tá? Porque se a gente está com os amigos, a pessoa diz assim, amor, esquece isso, né? Vamos lá tomar um vinho bom, vamos sair, vamos esquecer isso e tal. E os amigos ajudam a esquecer isso, e isso ajuda. E a questão da resiliência é uma coisa importante, porque quem não tem desgraça, né? Quem não tem coisa problemas, né? E a resiliência é outro valor importante para uma atividade com saúde, que se consegue somente, né, em boas companhias. É difícil a gente ser resiliente sozinho, sabe? E isso está provado. Então, assim, é tudo isso, resiliência, capaz de perdoar, de sentir-se bem, fazer o bem, fazer voluntariado, a companhia, né, bons relacionamentos, amigos, são muito importantes. Deixa eu tentar pegar algumas palavrinhas-chave aqui, tá? Tags, vamos lá. Alimentação, atividade física, família, amigos, resiliência, perdão. Voluntariado, gratidão, partilha, solidariedade, bondade. Aparentemente, duvido que a gente tenha falado alguma coisa aqui que eu e tu, Kelly, e a audiência não saibamos, né? A gente sabe disso, né? Difícil é colocar isso em prática, e quem coloca fica mais tempo, tem mais amigos, enfim. A conta que eu acho mágica é a seguinte: só se chega a 100 anos que tem gente em volta. É isso. Porque é a única razão para se chegar a ser... Porque se eu tô solitário, eu não quero ficar mais 20 anos solitário nesse planeta. Então me leva logo. Me leva agora com 80, digamos assim. Não quero chegar até os 100 sozinho. Tem uma razão para se estar aqui, né? Exatamente. Doutor Emílio Moriguchi, muito obrigado. Obrigada. Pelo seu carinho. Foi lindo. Espero que tenha contribuído. E muito. Amanhã estarei lá no SESC conversando com o pessoal. Perfeito. Isso é em Porto Alegre, né? Bento Gonçalves, desculpa. Bento Gonçalves. No SESC de Bento Gonçalves. Doutor Emílio Moriguchi vai estar falando sobre esse assunto maravilhoso aqui, que é muito importante. Que toca a todos nós, né? Absolutamente. Toca a todos nós. Até mais e bom frio pro senhor. Muito obrigado, um forte abraço e olha, e boa convivência, boa amizade e felicidade para todos vocês. Perfeito, que obrigado. Lindo, eu fiquei pensando nisso, porque eu quero ver meu filho crescer, quero ver meus netos, né? É por isso, senão eu já tô cansada hoje, né? Eu só poderia me aposentar que eu já estou cansada, eu sou uma mulher cansada. Mas pensando em todo o futuro que ele tem, a gente que é pai e mãe mais velho, né? Fica pensando, eu vou poder ver ele crescer, formar família. Cara, é isso. Formar grupo de amigos, né? Famílias amigas, de gente amiga que vai apoiar os nossos filhos. Isso é importante. Não, doutor, doutor Emílio, a próxima vez que o senhor vier para Porto Alegre, né? A gente vai combinar antes e nós vamos servir um churrasco pro senhor. Pelo amor de Deus. Na casa do Potter, que é a melhor carne. Sem ninguém ficar te julgando.
Eu adoro uma boa picanha. A costela gaúcha, então. Deixa com a gente, deixa com a gente. Luciano faz um Deixa churrasco. com a gente. Mal passado, né? Obviamente, né? Mal passado. Japoneses, né? Enfim, né? Doutor, ele não cansa de me surpreender positivamente. Até o final do último segundo da entrevista, maravilhoso. Até mais, professor. Obrigado, doutor. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais. Doutor Emílio Moriguchi, geriatra especialista em longevidade.